Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de exercício. Só deixar claro para vocês, tá? Que eu vou deixar para a próxima quinzena, porque senão vai ficar muita coisa para a gente ver nessa semana. Eu vou deixar para a próxima quinzena trabalhar a parte de elevadores e de rodanas, tá? Senão fica muita coisa para uma semana só, então eu estou deixando para a próxima quinzena, ok? Dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 2 e 3 kg. Então, o A vale 2 kg, o B vale 3 kg. Estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Então, não tem atrito, tá? É como se essas caixas tivessem rodinhas, tivessem carrinhos aqui, tá? Uma força F de intensidade igual a 10 newtons é aplicada no bloco A. Determine a aceleração do conjunto e a intensidade da força que A aplica em B. Então vamos lá. Eu estou aplicando uma força em A, o que vai acontecer? Só o A que vai se movimentar? Não. A e B vão se movimentar, porque eu empurrando o A aqui, ele vai empurrar B, então ambos vão se mover, ou seja, essa força está sendo usada para mover esses dois blocos. Então, quando ele pede para achar a aceleração do conjunto, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o meu conjunto como se fosse um corpo só, tá? Então, eu vou pensar A e B como sendo um corpo só. Como um tem 2 e o outro tem 3 quilos, então eu vou pensar que eu tenho um único bloco de massa igual a 5 quilos, tá? Bom, como que eu vou fazer para resolver? Primeira coisa, quais as forças que atuam nesses blocos além da força F? Ora, tem o peso para baixo, né? Tem o peso para baixo, porque a gravidade puxa os corpos para baixo. E como eles estão apoiados numa superfície, o que a superfície faz? A superfície reage a essa força, né? Porque se a Terra puxa o corpo para baixo, ele está empurrando o chão para baixo. E por que esses dois blocos não estão descendo? Porque a superfície está exercendo uma força para cima. Como que chama essa força? Normal, né? Tem mais alguma força? Não. Tem essas três. Ok. Vou ter que calcular a força resultante aqui? Vou ter que calcular a força resultante aqui. Só que veja bem. Aqui na vertical, o bloco não está nem descendo e nem subindo, né? Essa força vai fazer o bloco se mover aqui. Mas veja bem, esse conjunto A e B não está nem subindo nem descendo. Por que ele não está nem subindo nem descendo? Porque a força resultante em Y é zero. E para que a força em Y dê zero, o que tem que acontecer? Essas duas forças têm que ter o mesmo valor, né? Quanto que vale o peso? Peso é massa vezes gravidade. Quanto que é a massa? Dos dois juntos, 5 quilos. Qual é o valor da gravidade? Uso 10. Qual vai ser o valor do peso? 50 newtons. Então, esse peso aqui vale 50 newtons. A Terra está puxando esse conjunto para o centro dela com uma força de 50 newtons. Então, esse conjunto está empurrando o chão para baixo com 50 newtons. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Então, aqui, a normal vai coincidir com o peso. E eu vou repetir isso porque eu já falei isso na aula, provavelmente. A normal não é obrigatoriamente sempre igual ao peso, tá? É uma coincidência. Aqui, a normal coincidiu com o peso. Mas por quê? Porque está numa superfície plana e horizontal e não tem nenhuma outra força aqui na vertical além dessas duas, tá? Então, nesse caso, a normal coincide com o peso, ok? Bom, aqui vai dar zero, né? A força resultante em Y vai dar zero, significa que só tem força resultante aonde? Em X, né? Então, a única força resultante aqui é em X. A letra A pediu para achar a força resultante. Então, força resultante é massa
vezes a aceleração. Nesse caso, só tem uma força, né? É a força F, que vale 10 newtons. A massa que está se deslocando é 5 quilos, vezes a aceleração que eu quero encontrar. Passo 5 para cá dividindo. 10 dividido por 5 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? A letra B pede para achar a força que o bloco A faz sobre o bloco B. Veja bem, o ideal aqui é que eu pegue esses dois blocos e desenhe eles separadamente, tá? Desenhe os blocos separadamente. E aí, faça de novo o diagrama de forças sobre os blocos. Quais são as forças que atuam no bloco? Vamos lá. Tem o peso vertical para baixo, só que aqui é o peso de A, né? Porque eu separei. Aqui eu fiz o peso dos dois juntos. Aqui está separado, é só o peso de A. Peso de A, normal. Toda vez que um corpo estiver apoiado numa superfície, vai ter normal, tá? Agora preste bem atenção. Pediu para achar a força que A aplica em B. Por quê? Se eu empurro A, o que o A faz? Se eu vier aqui e empurrar o A, o que o A vai fazer? Ele não está encostado em B? Ele vai lá e empurra B. Então, se eu empurro A, o que o A vai fazer? Vai fazer uma força em B. Então, eu vou chamar força de A sobre B. E a toda ação, o que acontece? Tem uma reação na mesma direção, na mesma intensidade, mas no sentido contrário. Se A empurra B, o que o B faz? Empurra A no sentido contrário. Então, aqui vai ter a força que B está exercendo sobre A, porque a toda ação corresponde a uma reação. Tem mais alguma força aqui em B, além dessa? Tem. Tem o peso de B e tem a normal, porque ele está apoiado numa superfície, vai ter a normal, tá? Bom, o exercício pediu para achar a força que A aplica em B. Olha só, a força que A faz em B é igual à força que B faz em A, tá? Ou seja, eu posso escolher tanto o bloco A quanto o bloco B para resolver, tá? Vou fazer com os dois para vocês verem. Eu vou vir aqui no A. Ó, se a massa do bloco A é 2 kg e peso é massa vezes gravidade, ou seja, massa vezes 10, se a massa de A é 2 kg, quanto que vai valer o peso? 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20. Quanto que vai valer a normal aqui? Tem alguma outra força aqui na vertical, além dessas duas? Não. Então, a normal aqui também vai valer 20 newtons. E o peso de B? Quanto que é a massa dele? A massa é 3. Como que calcula peso? Massa vezes gravidade. 3 vezes 10, 30. Tem mais alguma força atuando aqui na direção do peso da normal? Não. Então, aqui também a normal vai coincidir com o peso. Muito bem. O que o exercício pediu para achar? A força que A faz em B. Mas a força de A em B é igual a de B em A, então tanto faz eu escolher esse quanto esse. Vamos começar pelo A. Aqui vai dar 0, né? Porque 20 menos 20 dá 0, então só tem força resultante aqui, ó. Então, força resultante em X. Ó, eu falei X e coloquei Y. Espera aí. Em X é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que atuam em X? Força F e a força de B em A. Tá vendo que um está para a direita e outro está para a esquerda? Então, um é positivo e o outro é negativo. Então, F menos força O menos força de B em A é igual a massa de quem? Massa de A, vezes aceleração. Quanto que vale essa força? 10. Essa aqui eu quero calcular.
a força de B em A. A massa de A é 2 e a aceleração eu calculei aqui, ó, vale 2. Então, vai ficar 10 menos a força de B em A. 2 vezes 2 dá 4. Vou passar essa força para cá, ela está negativa, então eu vou levar para o segundo membro e vou trazer o 4 para cá. 10 menos 4 é igual à força que B faz em A. 10 menos 4, 6. 6 é igual à força de B em A, ou seja, a força que B faz em A é de 6 newtons. Agora eu vou fazer utilizando o B. Vamos ver se vai dar diferente? Força resultante em x é igual a massa vezes aceleração, porque aqui, ó, a normal e o peso vai dar zero, né? Porque elas estão na mesma direção e sentidos opostos, não tem nenhuma outra força atuando aqui. A única força atuando é a força de A em B. A força de A sobre B. A massa dele é 3 e a aceleração, ó, 2. Tá bom? A força de A em B vai ser igual 2 vezes 3, 6 newtons. Perceberam que aqui a conta ficou bem menor? Né? Quando eu usei B ficou menor. Por quê? Porque em B só tem uma força atuando na direção do movimento. Aqui tem duas, eu acabo tendo um pouquinho mais de trabalho matemático para resolver. Eu, normalmente, quando vou resolver, sempre escolho aquele que tenha menos força atuando na direção do movimento, porque aí eu tenho menos trabalho, tá vendo? O exercício 2 está dizendo que eu tenho dois blocos A e B, de massas 2 e 4 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. O fio que liga A e B é ideal, ou seja, tem massa desprezível, não estica, tá? Ou seja, ele não vai interferir de forma alguma no procedimento, ok? A força horizontal F tem intensidade igual a 12 newtons e é constante. Eu quero saber a aceleração do sistema e a intensidade da força de tração. Esse exercício aqui, ele é idêntico ao anterior. A única diferença é que aqui não tem contato. Aqui vai incluir, ó, eu estou puxando o B. O que o B vai fazer através desse fio? Vai tracionar o corpo A. Então, ao invés de força de contato, aqui vai ter força de tração. Vou fazer da mesma forma que eu fiz o anterior. O que eu tenho que fazer? Diagrama de fase, diagrama de forças. Quais são as forças que atuam em A? É o peso para baixo, é a normal para cima. Se eu estou puxando o B, o que o B está fazendo? Puxando o A para frente. Né? Então, aqui, ó, eu vou ter o peso de A. Como ele está apoiado numa superfície, tem normal. Eu puxo o B. O que o B faz? Puxa A. Então, aqui tem atração. Né? Se eu puxo B, B puxa A, o que o A faz? A toda ação corresponde a uma reação. Se B puxa A puxa B. Então, tem uma atração para cá também. Aqui é a atração de A sobre B. E aqui é a atração de B sobre A. Porque eu estou puxando B, o B está puxando A. E se B puxa A, o que o A faz? O A puxa B no sentido contrário. Tem mais força atuando aqui? Tem. Tem o peso de B. E como ele está apoiado numa superfície, tem a normal. Né? Olha só, numa superfície plana e horizontal, se tiver só peso e normal aqui na vertical, eles vão ter mesmo valor, tá? Então, a massa de A é 2 kg. O peso é quanto, gente? Como que calcula peso? Peso, eu vou fazer aqui, peso é massa vezes gravidade. Massa
2. Gravidade, 10. 2 vezes 10, 20. O peso vale 20, significa que a normal vai valer 20 também, tá? B tem uma massa de 4, 4 vezes 10, 40. Só tem peso e normal, a normal aqui também coincide com peso, vale 40 newtons. Então, nesse exercício de blocos que estão assim na horizontal, existe uma força atuando dessa forma aqui, normalmente o peso e a normal vão dar zero, tá? A força resultante aqui vai dar zero. Ou seja, você só vai ter força na horizontal, tá bom? Bom, vamos lá resolver a letra A. Qual é a aceleração do sistema? Essa força aqui de 12 newtons, ela está puxando quem? Ah, ela está puxando o B, Emerson. Mas o B não está amarrado através de um cabo ao corpo A? Sim. Então, se eu puxar o corpo B, eu também estou puxando o A junto. Da mesma forma que eu fiz o anterior, nesse caso aqui, essa força está sendo usada para deslocar os dois blocos para frente. Então, eu vou fazer assim, ó. Força resultante é igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração, que foi o que eu fiz no anterior, né? Eu só não coloquei separado assim, mas foi isso que eu fiz. Qual é a força resultante que eu tenho aqui? Eu tenho essa e essa, não é? Essa força aqui, ó, a tração BA, ela é horizontal para a direita, a força também é horizontal para a direita. Então, eu vou somar. Força mais tração BA. Essa aqui, ó, a tração AB, tá vendo que ela está para a esquerda? Então, ela é negativa, né? Porque sentidos opostos, vetores com sentidos opostos, o que eu faço? Eu subtraio. Então, eu vou somar aqueles que estão na mesma direção e vou subtrair o que está no sentido contrário, tá bom? Então, aqui vai ser a tração de A em B, massa de A, mais massa de B, vezes aceleração. Só que essa tração e essa são iguais, né? Porque a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Se uma é positiva e a outra negativa, vai dar zero isso aqui. Vai sobrar só F. 12, que é igual a 2 mais 4 vezes A. 12 é igual a 6A. Vou fazer aqui. 12, o 6 está multiplicando, passa dividindo. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do conjunto é de 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Deixa eu passar uma linha aqui para separar. Letra B. Qual a intensidade da força de tração no fio? Então, pediu para achar aqui, ó, ou a tração de A em B ou a tração de B em A. Qual que deu menos trabalho naquele anterior? Aquele que tem menos força atuando. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aqui tem menos força. Essas duas vão dar zero, né? Se eu somar aqui. Aqui também vai dar zero, se eu somar na vertical. Então, sobrou aqui. No corpo B, sobrou 1, 2. No corpo A, sobrou 1. Qual que você vai escolher para resolver? Aquele que tem menos força. Nesse caso, o bloco A. Então, eu vou fazer força resultante é massa vezes aceleração. A única força que atua é a tração de B em A. Qual massa que eu vou usar? De A, porque essa tração está em A. A massa é 2 kg e a aceleração do conjunto que eu calculei na letra A. Então, a tração no fio é de 4 newtons. Eu nem vou colocar B em A, porque é a tração no fio aqui, tá? Então, a tração no fio é de 4 newtons, ok? Exercício 3. Os corpos A e B da figura têm massas respectivamente iguais a. Esse aqui tem uma massa de 6 quilos e esse aqui tem uma massa de 2 quilos.
O plano de apoio é perfeitamente liso. Aqui é liso, tá? Lisinho. Imagina que esse bloco aqui, ele tem rodinhas, tá? Tem rodinhas aqui assim, tá bom? O plano de apoio é perfeitamente liso, o fio é inextensível, não tem peso, não há atrito entre o fio e a polia. Aqui, ó, isso aqui é uma polia ou roldana, não tem atrito aqui. Considerada sem inércia, a DOT G igual a 10, determine a aceleração do conjunto. Primeira coisa que eu vou fazer, o diagrama de forças. Quais as forças que atuam aqui? Quais as forças que atuam aqui? Bom, aqui ele está pendurado. Se ele tivesse também, teria a mesma coisa, né? Aqui tem o peso de B. A terra puxa B. O que B vai fazer? B vai puxar A através de um fio. Então, aqui vai ter a tração. A terra puxa B. B puxa A reage, porque a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Então, se B puxa A puxa B. Tem mais força? Tem alguma força atuando aqui? Tem. Aqui tem o peso de A, e como ele está apoiado numa superfície, tem a normal. Tá vendo? Ó, de novo, esse cara está numa superfície plana e horizontal. O que vai acontecer? O peso e a normal vão coincidir em valores. Se eu calcular a força resultante aqui, vai dar 0. Então, esquece isso, né? Ô, Emerson, cadê a normal de B? Normal é uma força de contato. B não está em contato com ninguém. Contato, ó, tem que estar apoiado para ter normal. Aqui não tem normal, porque ele está pendurado. Aqui tem peso e como ele está preso a um fio, tem tração. Aqui não vai ter normal, tá? Pediu para achar a aceleração do conjunto. Ora, força resultante é massa vezes aceleração. Quais as forças que eu tenho? Eu tenho peso, tração, tração. Essa tração e esse peso, ó, eles estão apontando para o mesmo lado, tá vendo? Eles têm o mesmo sentido, ó. Ah, mas esse aqui, Emerson, está na horizontal, esse está na vertical. Tudo bem. A polia, gente, o objetivo dessa polia aqui, dessa engrenagem aqui, é mudar a direção da força, tá? Mas você pode imaginar isso aqui como se ele tivesse assim, ó. Porque essa polia aqui, essa engrenagem aqui, ela só muda a direção. Mas você pode imaginar isso aqui, ó. Peso, aí tem para cá tração, aí tem para cá tração, tá? Porque isso aqui só altera a direção, nada mais. Então, eu posso pensar assim que essa tração e esse peso, eles estão circulando, ó. Eles estão circulando no mesmo sentido, ó, sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário. Já essa tração aqui, ó, tá girando no sentido contrário, no sentido anti-horário. Então, como essa tração e o peso tá no mesmo sentido, soma. Peso de B mais tração, essa aqui é no sentido contrário, menos tração, é igual qual massa? É só a massa de B que eu vou usar? Não, porque se esse bloco descer, ele vai descer e vai puxar esse para cá. Então, os dois estão se movimentando. Então, essa massa que eu vou usar é a massa de A mais a massa de B. Porque não tem como o bloco B descer se o bloco A não vier aqui para a direita, né? Eles estão amarrados um no outro. Ó, tração positiva e negativa, se eu somar vai dar 0, porque elas são iguais. Peso de B. Se a massa é 2 quilos, como que calcula peso mesmo? Massa vezes gravidade. 2 vezes 10, 20. A soma das massas é 6 mais 2 vezes a aceleração. 20 é igual a 8A. 8 está multiplicando, passa para cá dividindo.
20 por 8 vai dar, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 2 dá 2,5. Então, esse conjunto vai ter uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. 2 metros, o B vai descer com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. O bloco A vai se mover para a direita a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Exercício 4. No arranjo experimental da figura abaixo, os corpos A e B têm, respectivamente, massas iguais a 6 e 2. Então, o bloco A tem massa de 6 kg e o bloco B tem massa 2 kg. Os fios e as polias são desprezíveis, eles não interferem na resolução. Não há atrito, adote G igual a 10, determine a aceleração do conjunto e a tração nos fios. Considere que o sistema partiu do repouso. Tipo assim, eu estava segurando o A aqui ou segurando o B, tá? De repente eu soltei. Aí quer saber qual é a aceleração do conjunto. O que eu tenho que fazer? Diagrama de forças. Quais as forças que atuam em A? O peso de A. Se a Terra puxa A aqui para baixo, o que o A faz? Puxa o B para cima, através de uma tração. Se A puxa B, o que o B vai fazer? Ele vai reagir e vai puxar o A no sentido contrário. Então, vai ter tração aqui também. A está puxando o B para cima, ó. Aí, o que o B vai fazer? Ele vai vir aqui e vai puxar o A no sentido contrário, que vai dar para cima também. Quais as forças que atuam em B? O peso de B. E a normal, Emerson? Normal é somente se um corpo estiver apoiado sobre uma superfície. Não está apoiado, não tem normal, tá? Pronto. O exercício pede para achar a aceleração do conjunto, não é isso? Vamos fazer aqui. Aceleração do conjunto. Força resultante é massa vezes aceleração. Bom, olha só. Esse cara aqui tem uma massa de 2 kg. Esse aqui tem uma massa de 6 kg. Gente, se eu soltar esses dois blocos, o que vocês acham que vai acontecer? O B vai descer e o A vai subir? Ou, na hora que eu soltar, o A vai descer e o B vai subir? Se ele tem mais massa, ele também tem mais peso, né? Se a massa é 6, o peso é quanto? 6 vezes 10? 60. Se a massa é 2, o peso é quanto? 2 vezes 10 dá 20. Então, olha só, esse aqui tem mais peso do que esse. Então, o que vai acontecer? Ele vai descer e vai puxar o B para cima. Ou seja, esse sistema aqui, ele vai fazer com que essa polia gire no sentido horário. Eu normalmente faço assim, tá? Eu coloco uma seta aqui para dizer assim, ó, como é que esse conjunto está fazendo? Esse conjunto está girando como se está se movimentando como se estivesse no sentido, ó, horário, ó. O peso de B sobe, o peso de A desce. Então está circulando assim, tá? E vou fazer o seguinte: seguindo a seta, as forças que estiver seguindo a seta eu vou considerar positivo, tá? Então, ó, o peso de A é positivo, porque ele está seguindo a seta. Essa tração não. Essa tração está seguindo o sentido da seta, ela também é positiva, né? O peso de B está no sentido contrário à seta, tá vendo? Ó, a seta está assim, ó. Ela está circulando assim. O peso está no sentido contrário, então eu vou considerar ele negativo. Ó, a seta está circulando no sentido horário. Essa tração está no sentido contrário, ela é negativa. Qual é a força resultante? Peso de A menos tração mais tração menos o peso de B é igual qual massa? Massa de A mais massa de B.
Essas duas vão cancelar, né? Porque a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Então, só vai sobrar peso de A menos peso de B, que é igual a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. E eu quero calcular a aceleração do conjunto. 60 menos 20 é igual a 6 mais 2 vezes A, 20 menos 40, 60 menos 20 dá 40, aqui dá 8, 40, 8 está multiplicando, passa dividindo, 40 por 8 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a letra B. Qual é o valor da tração nos fios? Viu que eu já deixei os blocos separados aqui, porque eu quero fazer as forças neles. Ó, em A tem o peso de A e tem a tração. Em B tem o peso de B e a tração. Pediu para achar a tração, qual que você escolhe? Aquele que tem menos força. Ih, mas os dois têm a mesma força, a mesma quantidade de força. Então escolhe qualquer um deles. Eu vou por ordem. Vou fazer o A. Força. Espera aí um pouquinho. Força resultante em A é massa vezes aceleração. Peso de A menos tração é igual a massa de A vezes aceleração. Por que eu fiz peso menos tração? Ó, aqui é positivo, aqui está no sentido contrário, é negativo. Por isso que eu fiz peso menos tração. Então vai ficar 60 menos tração é igual, qual que é a massa de A mesmo? 6 quilos. 6, quanto que é a aceleração? Calculei na letra A. Vai ficar 60 menos tração, 6 vezes 5, 30. Vou passar tração para cá e 30 para cá. 60 menos 30. Que aí, como a tração está negativa, se eu passar lá para o segundo membro, ela fica positiva. 60 menos 30, a tração é 30 newtons. Ok? Bom, aqui no exercício 5 está dizendo o seguinte. No arranjo experimental da figura, os corpos A, B e C, respectivamente, têm, massas iguais a 5, a 2 e a 3 kg. A aceleração da gravidade é 10, os fios são inextensíveis, não estica, tem massa desprezível, não tem atrito entre os fios e as polias, o plano horizontal é perfeitamente liso, ou seja, é como se esse bloco aqui, ó, quando ele fala perfeitamente liso, você imagina que esse bloco aqui, ele não está apoiado no chão. Imagina que ele é menor aqui, ó, e ele está colocado num carrinho de rodas, tá? Que aí não tem atrito nenhum, ele pode se mover para um lado e para o outro sem ter atrito nenhum, tá? Determine a aceleração do conjunto e a tração nos fios. Ó, mesma coisa do que eu fiz anteriormente. Vamos lá. A massa de A é 5 kg. Esse cara aqui, então, tem 5 kg. Esse aqui tem massa de 2 kg. E esse aqui tem massa de 3 kg. Certo? Se eu solto esse conjunto aqui, o que vai acontecer? Como esse corpo aqui tem massa maior, esse conjunto aqui ele vai tender a se mover nesse sentido aqui, ó. Lembra lá que eu falei que eu faço com a questão do movimento ser no sentido horário anti-horário? Nesse caso aqui, esse conjunto aqui, ele vai estar se movendo como se fosse no sentido horário, tá? Como se fosse no sentido horário, ele estaria fazendo esse movimento aqui, tá? Bom, vamos fazer o diagrama de forças. Quais as forças que atuam no sistema? Aqui tem o peso de A. Nossa, ficou torto. Aqui tem o peso de A.
terra está puxando o A, o que, que o A está fazendo através desse cabo? Puxando o B. Tração de A sobre B. A terra está puxando A está puxando B. O que, que o B está fazendo? Duas coisas. Ele está reagindo a essa tração, então ele está vindo aqui, ó, e está puxando o corpo A, então a tracei de B em A, né, pela terceira lei de Newton. A terra puxa A puxa B, pela terceira lei de Newton, B puxa A. Só que o B está preso aqui também. Então, eu puxando o A vai puxar o B e o B vai puxar o C. Vai ter a tração aqui, a tração de B sobre C. Pela terceira lei de Newton, se B puxa C, o que que C vai fazer? Vai puxar no sentido contrário. Então, aqui você tem a tração de C em B. Tem mais alguma força atuando aqui? Tem. A terra que está puxando o corpo C para baixo. Lembra que eu falei do por que pensar nessa questão aqui? Está no sentido, como aqui tem uma polia, né? Então a força está girando assim, ó. Então eu penso num círculo. Então eu penso assim, ó, quem tiver no sentido da seta é positivo. Então olha só, esse cara é positivo, porque a seta está para cá, ele também. Aqui já é negativo, aqui já é positivo, porque está vindo para cá. Aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo, porque está circulando assim e essa força estaria fazendo assim, ok? Vamos lá. Não preciso colocar aqui peso e normal, tá? Porque a superfície é plana horizontal, o peso vai coincidir com a normal e aqui nessa direção vai dar zero. Ah, Emerson, cadê a normal aqui? Normal é só se tiver apoiado em alguma coisa. Aqui está pendurado, aqui também, então não tem, tá? Vamos resolver a letra A então. A letra A pediu para achar aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Em quem eu vou aplicar? No conjunto dos três corpos, tá? Ó, PA é positivo, tração negativa, tração positiva, certo? Todas essas forças aí. Então vai ficar assim, PA menos tração de B em A, mais tração de A em B, menos tração de B em C, menos, agora mais tração de B em C, menos PC, é igual somatório da massa vezes aceleração. Vou colocar somatório porque acabou o espaço ali, tá? Essa tração e essa tração tem o mesmo valor, só que uma é positiva e a outra é negativa. Mesma coisa aqui, ó, a tração de B em C e a tração de C em B, aqui eu troquei, né? Aqui é de C em B, tá? Aqui é a tração de C em B, eu troquei. Essa tração é igual a essa, uma positiva e outra negativa, corto. Só sobrou peso de A menos o peso de C. Agora eu posso colocar, porque agora eu tenho espaço. Massa de A mais massa de B mais massa de C, isso vezes aceleração. Esse símbolo aqui é somatório, tá, gente? Para quem nunca viu, é assim, ó, parece um M que está deitado, tá vendo? Isso é um símbolo de somatório, tá? Tá aqui, ó, somei. Então vai ficar, se a massa de A é 5, o peso é quanto, gente? Peso é massa vezes gravidade, é 5 vezes 10, 50. O peso de C é a massa vezes a gravidade, 3 vezes 10, 30. E aqui vai ser a soma das massas, 5 mais 2 mais 3 vezes a aceleração que eu quero achar. Aqui dá 20, 5 e 5 dá 10,
simplifica um zero de cada lado. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? O exercício 6. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então, olha só, o cara aqui está exercendo aqui para cima, ó, uma força de 10 newtons, ok? Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa, bom, que força que é essa? Vamos lá. Além dessa força aqui que o homem está fazendo sobre a caixa, tem outras forças atuando? Tem. A terra puxando essa caixa para baixo, através da força peso. Peso é massa vezes gravidade, né? Massa vezes gravidade. 5 vezes 10, 50. Vamos lá. A terra está pegando essa caixa e está puxando ela para baixo. Então, o que essa caixa está fazendo? Ela está empurrando aqui a mesa, ó. Ela está empurrando a mesa com uma força de 50 newtons. O que a mesa vai fazer? Ela vai reagir. E que força que é essa? É a normal, né? Toda vez que você apoia um corpo sobre uma superfície, a superfície, por conta dessa força aqui, está pressionando aqui, a superfície reage, né? Só que aqui, ó, nesse caso aqui, a normal e o peso não vão ser o mesmo valor. Por quê? Porque esse homem está fazendo uma força para cima de 10. Então, a mesa não precisa fazer uma força de 50 para cima. Ela precisa fazer menos. Mas quanto, Emerson? Bom, um homem tenta. Tenta significa que ele não conseguiu, ele tentou. Ele fez essa força e essa caixa não se moveu. Ele fez essa força e essa caixa ficou parada. Se essa caixa ficou parada, significa que a força resultante sobre ela é zero. Quantas forças que eu tenho? 1, 2, 3. Duas estão apontando para o mesmo lado, eu vou somar essas duas. F mais normal. Ó, o peso está no sentido contrário, eu vou subtrair, e isso é igual a zero. Quanto que vale a força? Vale 10. A normal, quero achar. O peso, 50. Isso é igual a zero. 10 positivo com 50 negativo dá 40 negativo. Passo 40 para cá, ele fica positivo. Então, essa força aqui vai ser de 40 newtons. Ah, mas você acabou de falar que a Terra está puxando para baixo com uma força? Pois é, a Terra está puxando para baixo com uma força, só que esse homem está puxando para cima com 10. Significa que a mesa não vai suportar uma força de 50, né? Porque a Terra puxa para baixo com 50, eu puxo para cima com 10, quem está ganhando? A Terra. Por quanto? Por 40. Então, a força que a caixa está fazendo aqui na mesa é de 40 newtons. E aí, se a caixa pressiona e empurra a mesa para baixo com 40 newtons, o que a mesa vai fazer? Vai empurrar para cima com 40 newtons. Tá vendo? Nesse caso aqui, o peso e a normal não deram o mesmo valor, porque tem uma terceira força na vertical. Essa terceira força vai alterar o valor da normal, tá bom? E aí a resposta é letra D. Beleza? Agora exercício de plano inclinado, né? É dado um plano inclinado que tem 10 metros de rampa, 5 de altura, conforme mostra a figura abaixo. Eu tenho uma caixa que aqui em cima está parada, ela escorrega sem atrito,
sobre o plano, considerando que o G é 10, o tempo empregado para a caixa percorrer todo o comprimento do plano é quanto tempo ela gastaria para chegar aqui embaixo, ok? E aí, para você entender melhor, vamos imaginar que essa caixa está com rodinhas aqui, tá vendo? É isso que eu estou falando. Quando fala que não tem atrito, imagina que o corpo está em cima de um carrinho, tá? Eu tenho um par de rodas, tá bom? Se eu soltar aqui, ele vai descer. E por que ele vai descer? Bom, é plano inclinado, correto? Quando você tem um plano inclinado, o que você vai fazer? Pelo menos por agora, você vai vir aqui e você vai inscrever o plano cartesiano ali, tá? Você vai vir e vai inscrever o plano cartesiano. Ficou fora. Espera aí. Vamos escrever o plano cartesiano aqui. Pronto. Aqui vai estar o eixo Y e aqui vai estar o eixo X. É sempre assim, tá? O eixo X ele fica paralelo ao plano inclinado. E o eixo Y sempre vai ficar, olha aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Agora você representa as forças que atuam nessa caixa. Quais são as forças que atuam na caixa? Aqui só tem duas. O peso para baixo e a normal, que é para cima. Lembrando que a normal, ela é para cima, mas não vai ser aqui, né? Aqui não é um plano horizontal. Qual é a característica da força normal? Formar com a superfície um ângulo de 90 graus. Então, a normal vai estar aqui, ó. Tá? Aqui vai estar a normal. Ela não vai estar reta aqui, não. Porque a normal, ó, se o plano for assim, a normal vai ser aqui. Porque assim forma um ângulo de 90. Agora, se o plano estiver inclinado, a normal inclina também. Porque tem que formar um ângulo de 90 graus. Se tiver assim, a normal vai estar aqui. Por quê? Porque ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Tá bom? Bom, o que acontece? A normal está em cima de Y, beleza. O peso não. O peso eu vou ter que decompor. Eu vou ter que decompor o peso em Px e vou ter que decompor ele em Py. Lembra que eu falei que o ângulo que está aqui, que não foi dado, então eu vou colocar o ângulo θ que está aqui, é aquele ângulo que vai estar aqui, entre P e Py, tá? Aqui vai estar o ângulo θ. Ok? Aqui vai estar o ângulo θ. Né? E quanto que vale esse ângulo θ? Eu vou ter que calcular, tá? Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui? Se aqui é o ângulo θ, aqui é cateto oposto, aqui é hipotenusa. Qual a relação trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Seno. Seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de θ vai ser o cateto oposto, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 10. O seno, então, vai ser igual a meio. A pergunta agora é, qual é o ângulo cujo seno é meio? Qual ângulo, 5 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 60 graus, qual é o ângulo cujo seno é meio? 30 graus. Então pronto, eu já sei quanto que é esse ângulo. É 30, tá bom? E por que eu preciso dele? Para poder calcular Px e Py, né? Como que eu calculo Px? Px é a componente do peso sem o ângulo θ entre eles. Então, seno de 30. É dado um plano inclinado, o comprimento conforme mostra a figura, o tempo empregado para percorrer todo. O exercício não deu a massa. Tudo bem, então a massa é m vezes 10,
10m. 10 vezes a massa. O exercício não deu, né? Vezes o seno de 30, que é meio, desculpa. Dá para simplificar, né? Ó, 10 vezes 1, 10. Por 2, 5. 5m é o valor de Px. Newtons. Esse m aqui é da massa que o bloco não foi dado, tá? E o Py? Eu vou calcular o Py, não sei se eu preciso dele, mas eu vou calcular. Quem é Py? Py é a componente do peso com ângulo θ. Então, cosseno. Py vai ser 10m, do jeito que eu fiz aqui em cima, né? Porque ele não me deu a massa, então a gravidade, que é 10, e a massa, que é m, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Py vai ser 10 por 2, 5. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Py, então, vai ser 5, 7 vezes 5, 35, então dá 8,5 vezes m. Ok? Newtons. O que vocês pediu para achar? Ah, o tempo que ele gasta para chegar aqui embaixo. Deixa eu ver as informações que eu tenho. As informações que eu tenho é, aqui em cima ele está parado, ali em cima ele está parado. Para chegar lá embaixo, ele vai percorrer 10 metros. Né? O exercício quer saber qual é o tempo. Bom, a equação que eu penso aqui é a equação do sorvete meio atrapalhado. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Lembrando que isso aqui, se eu passar o S0 para cá, ele fica negativo, então isso aqui é o deslocamento, né? A velocidade inicial é 0, e 0 vezes qualquer número é 0. Então, beleza, isso aqui eu tenho, é 10 metros. Para eu achar o tempo, eu preciso de quem? Da aceleração. Eu não tenho o valor da aceleração. Então, vou ter que calcular o valor da aceleração. Como? Esse bloco aqui vai descer aqui. Por que ele vai descer aqui, gente? Por causa de Px. É por causa de Px, Emerson? É por causa de Px. O que é a definição de força? Força é a interação entre dois ou mais corpos capaz de alterar o seu estado de repouso ou de movimento. Ele está parado. É a componente do peso, a componente Px, é que vai fazer ele descer aqui. Tá? E vai ter aceleração. O que eu vou fazer? Vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso vai ser em x. A única força atuando é o Px, massa vezes aceleração. Quanto que vale o Px? 5 vezes m. Quanto que vale a massa? M. Porque o exercício não falou o valor. Beleza, ó, tem uma massa multiplicando, tem uma massa multiplicando. Eu posso simplificar. A aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos substituir lá. Deixa eu só trocar aqui para azul novamente. De quanto que é o deslocamento? 10 metros. De quanto é a aceleração? Acabei de calcular. Vale 5. Correto? Passo 2 para cá. Está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 10, 20. O 5 está multiplicando, passa para cá, dividindo. 20 dividido por 5 dá 4. Meu 2 ficou meio feio ali, espera aí. 20 por 5 dá 4. Isso implica, esse 2 vai vir para cá em forma de raiz, né? Raiz quadrada de 4 é 2 segundos. Então pronto, esse corpo vai gastar 2 segundos para chegar aqui embaixo, ok? Último exercício. Considerando o sistema mecânico representado na figura, onde os atritos e massas de fio da polia são desprezíveis e que nele essa força aqui vale 500 newtons, as massas são 15 e 10 e a aceleração da gravidade vale 10, a tração no fio e a aceleração do sistema valem respectivamente quanto? Então, quanto que vale a aceleração desse conjunto e quanto que vale a tração nesse
fio aqui. Vamos lá, diagrama de forças. Quais forças que atuam aqui? A terra, puxando ele para baixo, através do peso. Só uma olhadinha aqui. Se a massa de 2 é 10 quilos e peso é massa vezes gravidade, 10 vezes 10, 100. A gravidade está puxando esse cara para cá. O que esse cara está fazendo através desse cabo aqui? Puxando esse bloco para trás. Vou chamar só de T. Se esse puxa esse, pela terceira lei de Newton, esse aqui puxa esse. Então vai ter uma atração aqui. E nesse corpo aqui? Tem o peso e tem a normal. Lembra daquele lá, do homem tentando puxar a caixa? A normal não deu igual ao peso, né? O peso era 50, o homem estava puxando aqui com 10. De quanto que deu a normal? Deu 40. Por quê? Porque o somatório aqui tem que dar 0. 10 mais 40, 50. Menos 50 dá 0. Aqui não tem ninguém puxando essa caixa para cima. Só tem a gravidade e o chão aqui empurrando para cima. Esses valores aqui são o quê, gente? São iguais. Então, nesse caso aqui, quando você tiver uma superfície plana horizontal, nem coloca isso aqui. Você já sabe que eles vão dar 0, a resultante vai dar 0, você nem coloca. É melhor, tá? Porque você fica com o seu desenho mais limpo. E aí é mais fácil enxergar o que você tem que fazer, tá bom? Então é melhor deixar assim, né? Vamos lá. Essa força aqui é de 500 newtons, ok? Agora veja bem, ó, a Terra está puxando esse cara para cá com uma força de 100. Ele está puxando para cá, a Terra está puxando ele para cá e ele está puxando esse para cá, certo? Agora eu vou te perguntar, quem que vai ganhar aqui? Essa força ou o peso? A gravidade puxa para cá com 10 e alguém está puxando esse para cá com... a gravidade está puxando esse aqui com 100 e alguém está puxando esse aqui com 500 para cá. Quem que vai ganhar aqui a força? O cabo de guerra aqui. Quem que vai ganhar? Essa força aqui, né? Porque ela é maior. Então, esse conjunto, ele está se movendo assim, né? Esse conjunto está se movendo assim. Estou fazendo isso porque quem estiver seguindo a seta é positivo. Ó, isso é positivo, aqui já é negativo. Ó, positivo. E aqui, como está no sentido contrário, tá vendo? Eu sei que o sistema está fazendo esse movimento e aqui está no sentido contrário. Esse cara é negativo. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso para calcular a aceleração, porque força resultante é massa vezes aceleração. Qual força? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 500 menos tração, mais tração, menos 100, porque é o peso, é igual a que massa? Os dois estão se movendo. Então, 15 mais 10. Vezes aceleração. Esses dois cancelam. 500 menos 100, 400. 15 mais 10, 25. 25 passa dividindo. Vai ficar 400 dividido por 25. A aceleração vai ser igual a 16 metros por segundo ao quadrado. Ok? Calculei a aceleração, é 16. E agora eu vou calcular essa tração aqui. Para calcular a tração, você escolhe um dos blocos, ou esse aqui. Eu vou escolher o M1 e vou aplicar de novo a segunda lei. Massa vezes aceleração, que vai ser força positivo, tração negativo. Como eu estou usando só o bloco 1, eu vou usar a massa só de 1, tá? 15A. Vai ficar 500 menos tração, que é igual a 15 vezes a aceleração que eu calculei, 16. 500
menos tração é igual 15 vezes 16, 240. Passa a tração para cá e passa 240 para cá. Vai ficar 500. Ó, 240 positivo, né? Se eu trouxer para o primeiro membro, fica negativo. A tração está negativa, se eu trouxer para cá, ela fica positivo. 500 menos 240, 260. Então, a tração no fio é de 260 metros. 260, já estou colocando velocidade. 260 newtons. 260 e 16. 260 e 16, letra D. Terminamos.